Por que o Big Bang não aparece no Livro dos Espíritos? Me perdoa se a resposta parece óbvia, mas muitas pessoas não pensam nisso. Você pode procurar no Livro dos Espíritos, na parte que trata da criação, você pode revirar a Gênesis do avesso, aquele capítulo 6 que trata também do assunto. Você não vai encontrar nada que pareça com a teoria do Big Bang. Vamos conversar um pouco sobre isso nesse vídeo? Eu sou Elias, do canal Fronteiras do Pensamento Espírita, e esse é mais um vídeo da série Contextualizando Kardec. Quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, todos os livros dele, se entendia que o universo era um gigantesco mecanismo. Alguns entendiam que teria sido criado em algum momento, outros entendiam que ele sempre teria existido, mas que ele estava em permanente movimento durante a eternidade. E foi apenas na virada do século XIX para o século XX que uma descoberta fez revolucionar esse entendimento. Foi quando um astrônomo, pesquisando as nebulosas, porque era assim que eles entendiam as galáxias naquela época, né? Pesquisando as nebulosas, ele percebeu uma diferença no comportamento do espectro luminoso dessas nebulosas. E aí ele se perguntou se elas não estariam se distanciando da nossa nebulosa, no caso da Via Láctea. Esses estudos avançaram durante o século XX, então percebeu-se que o nosso universo está se expandindo, ao invés de ser permanente como a gente pensava até então. Daí alguém formulou uma outra teoria que era inevitável. Se ele está se expandindo, teve algum momento em que ele estava concentrado em um ponto. E em 1949, um outro astrônomo comentarista de rádio usou uma expressão que pegou. Ele disse que esse momento inicial teria sido uma grande explosão, né? No inglês ele disse que teria sido um Big Bang. Então disse hoje da teoria do Big Bang. Analisando a teoria do Big Bang, teve então outros astrônomos que falaram, olha, se há um Big Bang, a gravidade se encarrega de em algum momento estancar essa expansão e fazer com que tudo volte e aconteça de novo um Big Crunch. Outros astrônomos falaram, olha, se teve um Big Bang, se vai ter um Big Crunch, e depois o que vai acontecer? Vai ter outro Big Bang e outro Big Crunch. Então criou-se inclusive a outra teoria que dizia que na verdade o que nós teríamos era um universo oscilante, né? Que ele se expandia, se contraía, se expandia, se contraía. Então essas teorias foram sendo formuladas. E aí tem novos estudos, tem novas descobertas na área da astrofísica que tem revolucionado o nosso entendimento a respeito do cosmos, a respeito desse universo imenso onde nós estamos inseridos. Portanto, é por esse motivo que não tem nada parecido na obra de Kardec. Na época de Allan Kardec, ninguém pensava algo parecido. Até a concepção de galáxias ela foi totalmente desenvolvida já durante o século XX, porque o que se entendia até então era que essas galáxias seriam nebulosas, seriam aglomerados de partículas, de poeira, etc. E aí surgem algumas questões interessantes que vale a pena a gente analisar com cuidado, né? A abordagem que Kardec faz sobre a criação no Livro dos Espíritos, ela é muito mais de conteúdo religioso, de conteúdo teológico, vamos assim dizer, do que propriamente de conteúdo científico. Vejamos como exemplo a questão 38. A pergunta, como criou Deus o universo? Na primeira edição do Livro dos Espíritos, a resposta é simples e direta. O Espírito responde assim, olha, para me servir de uma expressão, vontade. Na segunda edição, Kardec parece que achou melhor relacionar a resposta do Espírito com a Gênese bíblica, ou foi alguma outra resposta de outro Espírito que ele usou. O fato é que na segunda edição ele ampliou essa resposta e ela aparece dessa maneira. Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. O Leviatã foi o grande telescópio construído naquela época. Ele foi inaugurado em 1845 e era um grande telescópio com uma lente de 1,83 m de diâmetro. E com as observações que foram possíveis com esses novos telescópios, estava sendo possível descobrir não agora apenas as luas, a superfície dos planetas, né? Pelo menos a imagem dos planetas do Sistema Solar,
mas já era possível ter uma visão do universo exterior muito melhor do que até então com os modestos telescópios da era do Kepler, do Newton. Então, com esses telescópios já tinha havido um avanço teórico muito importante que Kardec demonstra, de certo modo, estar conhecendo esses avanços. É por isso que na questão 39 ele vai perguntar o seguinte: poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? E aí o Espírito responde: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Isso aqui já é a astronomia mais avançada da época de Allan Kardec. E talvez na ânsia de trazer conhecimentos novos, ele formula uma pergunta e considera a resposta depois, que eu acho que se fosse hoje, ele excluiria essa pergunta. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria? Mundos em vias de formação? E a resposta, eu falo, isso está certo. Não, não está certo. Na nossa expressão de hoje, aí o Espírito navega na maionese pelo terreno místico e fazendo uma explicação que nada tem a ver com a pergunta. Eu sugiro a você ler lá no Livro dos Espíritos, a questão número 40, e tirar suas próprias conclusões. Eu acho que se fosse hoje, Kardec falar: nossa senhora, para que essa pergunta está aqui no meio, né? Se a gente ler com atenção o capítulo 6 de A Gênese, nós vamos ter assim uma visão geral dos conhecimentos astronômicos da época, por sinal uma visão muito bonita. Aqueles textos, eles resultam de textos psicografados pelo jovem médio Camille Flammarion na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nessa época, Camille Flammarion tinha apenas 20 anos de idade e ele já trabalhava no Observatório de Paris desde os 16 anos e já tinha inclusive publicado um livro de astronomia. Então, Camille Flammarion psicografa essas mensagens e atribui ao espírito Galileu Galilei, que ele entendeu que seria o autor dessas mensagens. Por isso os conhecimentos ali estão tão antenados com o tempo em que Kardec escreveu seus livros, em particular esse capítulo 6 de A Gênese. Um pouco mais tarde, Camille Flammarion vai ser uma das principais referências da astronomia francesa, principalmente por ter contribuído de maneira muito intensa com a popularização dos conhecimentos de astronomia. E uma informação interessante é que ele também vai ser um dos grandes divulgadores do espiritismo na França. Mas é um tanto curioso que um pouco mais tarde, em 1923, portanto ele já estava idoso, já tinha mais de 70 anos, nessa época ele mesmo vai ficar em dúvida se aqueles textos que ele psicografou na época da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele vai ficar em dúvida: será que aquilo era realmente de um espírito Galileu Galilei, como eu senti, como eu percebi na época? Será que aquilo não era alguma coisa da minha própria cabeça, dos meus conhecimentos? Ele mesmo vai ter essa dúvida, o que é muito interessante para a gente refletir sobre alguns aspectos da questão do transe mediúnico, de como nós percebemos o transe mediúnico. Então, quando ele fala da nossa galáxia tendo uma 30 de milhões de sóis, com os modernos telescópios da atualidade, as estimativas são muito maiores. É possível fazer a estimativa de que só nossa galáxia teria algo em torno de 100 bilhões de sóis, 100 bilhões de estrelas. E estima-se que aí seria também dezenas e dezenas de bilhões de outras galáxias, o que na época se acreditava serem apenas nebulosas. Outra coisa que mudou, e a gente tem que ter muita clareza, é o conceito de matéria. O conceito de matéria, que está ali tratado na questão 22, é aquele conceito da tradição grega ainda, das teorias aristotélicas. E na questão 22, nós vamos perceber que ali não está presente a ideia de massa, que é inaugurada pela física newtoniana. E aí aquela ideia também de que existiria uma matéria cósmica primitiva, ou a ideia de um éter, e que hoje a gente tem que ter um olhar diferente para essas questões, porque hoje, depois de Einstein, que nós temos aquela fórmula célebre, que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, o próprio conceito de matéria sofre modificações que não estão naturalmente contempladas na obra kardeciana. Hoje matéria e energia são como se fossem duas faces de um mesmo fenômeno. E hoje em dia nem se usa mais expressões como matéria cósmica primitiva ou até o próprio termo de éter, embora haja algumas discussões ainda a esse respeito, mas aquela visão de certo modo sofreu muita modificação de lá para cá, e é interessante a gente perceber isso quando a gente está tratando da obra kardeciana.
Isso ajuda a gente a compreender, por exemplo, a questão 42. Olha como que ela está apresentada. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? E olha a resposta do Espírito. Ele diz, bem louco será quem pretenda fazê-lo. E aí ele continua respondendo, mas veja, naquela época isso podia ser loucura, mas hoje não. Os cálculos, as estimativas de tempo da época de Kardec eram feitas com base em estruturas geológicas, um processo dificílimo e muito impreciso. Hoje nós temos métodos moderníssimos que se baseiam, por exemplo, no decaimento radioativo de substâncias, como o mais comum de a gente ver comentário aí do carbono 14, e tem outros materiais que o decaimento radioativo deles nos permite fazer estimativa de tempos de longa duração. Daí os nossos astrofísicos hoje afirmarem que o nosso universo teria 3,8 ou 14 bilhões de anos, dizerem, por exemplo, que a vida no planeta Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos, que a presença humana data aí de 290 a 300 mil anos. Então hoje esses métodos de cálculo nos garantem uma precisão bastante razoável e nós temos então aproximações mais confiáveis. Daí aquela resposta de bem louco seria quem tentasse fazê-lo, ela não faz mais sentido atualmente. Por isso que hoje, para a gente estudar o Livro dos Espíritos, a Gênese e a obra kardeciana com maior proveito, o ideal é a gente chamar pessoas que entendem do assunto. Vamos chamar, por exemplo, um professor de física, ele vai nos dar uma visão geral do que a ciência hoje está afirmando a respeito dessas teorias e vamos torcer para ele não ser muito apegado ao texto kardeciano, porque senão até ele começa a inventar correlações que não são mais possíveis. Aliás, eu até tenho uma sugestão que eu gosto muito. Vamos chamar os nossos jovens estudantes, pedir para eles para fazer uma pesquisa na escola ou na universidade, ver quais são as teorias modernas a respeito da formação do mundo, trazer isso para um encontro nosso na Casa Espírita e nós vamos discutir isso abertamente numa roda, onde eles vão mostrar as teorias modernas, nós vamos ver no Livro dos Espíritos, na Gênese, as teorias antigas, vamos fazer uma comparação com isso. Esses jovens vão se entusiasmar, vão se empoderar com relação ao estudo espírita. Vamos fazer um bate-papo gostoso, onde a gente vai restabelecer esse elo que Kardec propôs entre ciência e espiritualidade, entre ciência e religião, lembrando que na visão de Kardec prevalecem as teorias modernas, porque Kardec entendia que o espiritismo anda de braços dados com a ciência. Então, nós temos que ter essa tranquilidade para a gente não ficar alimentando um processo, eu diria até de fanatismo religioso, de apego aos textos escritos 150 anos atrás, no caso da obra kardeciana. E aí eu tenho uma observação, as pessoas falam, mas nós temos uma abordagem mais atual em André Luiz e Emmanuel, e aí eu vou infelizmente desfazer a sua ilusão. Não nos iludamos, mesmo Emmanuel e André Luiz em A Caminho da Luz, em Evolução em Dois Mundos, eles estão trabalhando essas questões com base nos conhecimentos científicos das décadas de 1940 até 1950, no século passado, e de lá para cá muitas inovações também já aconteceram. Então mesmo aqueles textos de Emmanuel e de André Luiz, eles precisam ser analisados à luz dos conhecimentos científicos da atualidade. Eu vou encerrar esse vídeo com um desafio. Faz uma leitura lá da parte da criação, lá no Livro dos Espíritos, e depois aproveita e faz uma leitura também do capítulo 6 de A Gênese, Uranografia Geral, um texto belíssimo, por sinal vale a pena ser lido. E tira você mesmo suas conclusões. Aí vem e posta aqui nos comentários, tá, do nosso vídeo, para a gente estabelecer um diálogo. Se você achar que eu estou equivocado em algum ponto, vai ser muito bom ver sua opinião, porque talvez eu refaça algum posicionamento meu. Eu acho que é desse diálogo, dessa discussão saudável que nasce a luz, nasce o esclarecimento. Se você gostou do vídeo, por favor, curta aí, dá o seu like, compartilha com seus amigos para a gente ampliar essa discussão, que eu acho que ela é muito importante. E muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Um abraço, muita paz, Deus abençoe a todos nós.